Me conta, você sabe como atrair clientes para sua clínica? Porque a nossa aula de hoje é sobre como fazer uma captação de clientes para sua clínica 3 vezes mais eficaz do que a forma tradicional. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque hoje esta aula é para você, profissional da área da saúde e bem-estar, que quer fazer uma captação eficiente, diferente da forma tradicional, uma captação eficaz. Então, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda, que o objetivo da nossa aula de hoje é te mostrar para que você consiga mapear as oportunidades que você tem para poder fazer aumentar o fluxo de clientes e com uma clínica você poder cada vez mais ter um fluxo recorrente de clientes e isso ser retroalimentado sem que você precise trabalhar 3 vezes mais atendendo vários clientes e eu te mostro como isso é possível. Então, fique atento, pegue caneta, papel ou anota aí no seu celular num bloquinho de notas para que você consiga colocar em prática o que eu vou te mostrar durante a aula de hoje. E você vai ver que mais clientes não significa você ter que ter vários empregos, trabalhar em vários lugares, fazer vários atendimentos, aumentar os seus serviços de atendimentos, fazer mais cursos e ter que colocar mais clientes, atraindo, fazendo com que dobre, triplique o seu trabalho. Não, não é nada disso. Você vai ver que você vai conseguir ter muito mais clientes na sua clínica e aumentar esse fluxo em 3 vezes mais se você começa a aplicar o que eu vou te mostrar aqui durante essa aula. Então, me acompanha que você vai ver que o que eu aprendi, tanto nas clínicas do Brasil, que quando eu vim para São Paulo, eu comecei a atender e, para isso, eu liguei para várias clínicas, mandei mensagem de celular. Na época não tinha WhatsApp, essa facilitação, mas eu visitei fisicamente mais de 100 clínicas. E eu te conto o que eu vi aqui e o que eu aprendi em outros lugares, que eu fui para alguns países, visitei clínicas que são as clínicas de referência nas regiões das principais capitais, e essas clínicas têm um fluxo de clientes muito ativo. E elas têm estratégias para poder fazer esse fluxo girar cada vez mais. E você vai aprender a poder fazer isso na sua clínica, para você não se preocupar mais como é que você vai fazer para poder ter mais clientes e não vai precisar ficar fazendo um monte de curso, não. Então, você compartilha essa informação, manda o vídeo para os seus colegas, chama para poder assistir e juntos a gente faz uma história diferente, porque o meu objetivo aqui, te mostrando o que eu aprendi nesses anos como profissional da área da saúde e bem-estar e proprietária de clínicas, é que você consiga fazer da sua clínica uma clínica otimizada em todos os sentidos, em todos os processos. Eu sou a Paula Gregolin, eu sou profissional da área e já tive franquias de estéticas, tive 3 franquias na área de estética. Hoje tenho uma clínica multiprofissional na área da saúde e aprendi bastante na pele. Também eu trabalhei em várias outras clínicas. Quando eu parei para pensar aí, eu trabalhei em mais de 19 clínicas e a gente não para muito para poder fazer conta, né? Tanto que quando a gente pensa em clientes, pacientes, a gente acha que vai acontecer um boca a boca, que os clientes vão vir surgindo, e quando isso não acontece, o que a gente faz? Se enche de trabalho e vai para outras opções. Então, muitas vezes, o profissional da área da saúde e bem-estar, ele precisa ter outros trabalhos, precisa trabalhar em hospital, precisa trabalhar em alguma empresa, precisa trabalhar em outra clínica que não seja dele, para poder fazer uma complementação dos clientes, das rendas. E eu, quando vim para São Paulo, eu imaginei isso. Eu falei, eu como moro aqui na Zona Sul, vou pegar algumas regiões principais próximo da minha casa e aí assim eu vou conseguir ter vários clientes, vários pacientes, vou ganhar mais atendendo essa demanda aí
pela região. E eu sei que em São Paulo isso até é mais factível de ser feito. Só que quando eu fiz isso, certa vez eu me vi trabalhando em mais de 5 clínicas. E aí eu casei, tive meus filhos e falei, não quero mais essa vida, essa correria de ter que atender, trocar o tempo por dinheiro e no final, se eu não estiver presente, eu não consigo aumentar o fluxo de clientes, eu não consigo ter uma clínica que faça essa produção de clientes sem a minha presença. Então, eu criei um processo todo diferente e hoje eu tenho um método clínica exponencial que explica como você consegue fazer isso na sua clínica no passo a passo, de forma bem organizada. Então, me acompanhe, que hoje você vai aprender como você consegue aumentar o fluxo de clientes na sua clínica. E quando a gente pensa em fluxo de clientes maior, aumentar em 3 vezes mais esse fluxo, qual que é a importância, né? O que que você vai aprender? Você vai aprender com a aula de hoje como você pode fazer essa captação, tanto online quanto offline. E para isso, cada uma dessas áreas tem estratégia. E quando você aprende a captar 3 vezes mais clientes, o que que você ganha? Você tem um fluxo recorrente de clientes. Então, a partir do momento em que você tem um fluxo maior de clientes na sua clínica, você não vai ter que sempre se preocupar em ficar retroalimentando isso. Por quê? A partir do momento em que tem um fluxo constante, este fluxo vai acontecer de forma natural e vai ser recorrente. E eu te explico que tem como você organizar isso de forma prática. E aí você vai ver que quando você tem um fluxo maior, a sua clínica ela torna-se referência muito mais fácil. E você é um profissional reconhecido por consequência, porque os seus clientes vão ver quanto que você é procurado, quanto você é desejado. E com isso, você aumenta a sua receita. Então, você vai ganhar mais. E quando a gente ganha mais na nossa área da saúde e bem-estar, o que que a gente faz? A gente investe tanto em formação, em cursos, na clínica e investe também nos nossos sonhos, em outros negócios, outros projetos. E realizar isso com tranquilidade é o melhor dos mundos, porque eu aqui com esta aula não quero que 3 vezes mais clientes seja para te tirar o sono, seja para te deixar aí trancado no trabalho, na clínica. Não, não é isso. É você entender como você pode aumentar o número de clientes, mas com eficácia, certo? Fazendo isso acontecer e gerando resultado para sua clínica. E aí você vê que trabalhar 3 vezes mais para poder ter 3 vezes mais clientes é o que algumas pessoas imaginam que é o necessário no começo. Mas depois disso, você vai ver que muito trabalho vai te cansar e muitos profissionais acabam largando, desistindo mesmo da área da saúde e bem-estar, porque cansam, ficam esgotados emocionalmente, fisicamente, de tanto atender e ver que sem a presença deles a clínica não vai para frente. E eu te falo que você já consegue fazer isso de aumentar o fluxo de clientes na sua clínica quando você tem profissionais parceiros trabalhando com você. E quem são esses profissionais parceiros? São profissionais que vão te ajudar a você organizar toda a estrutura de atendimento. E para isso, você não precisa fazer um super curso, administração, porque eu sei que você não aprendeu a captar clientes na faculdade, não aprendeu o processo de criar um negócio, de empreender de verdade. Mas isso é possível quando você organiza a estrutura que tem para ser organizada com esses profissionais parceiros, que podem ser estagiários que vão virar seus parceiros de trabalho e muitas vezes pessoas de confiança, seu braço direito na clínica mesmo, porque você vai conhecer na prática essas pessoas e essas pessoas vão conhecer o seu trabalho. Então, quando você agrega mais profissionais na clínica, seja da mesma área que você faz, por exemplo, se você é nutricionista, você agregar mais nutricionistas para atender na sua clínica, essa nutricionista vai conhecer a sua área. E tem como ela te indicar mais clientes
se você trabalhar numa área subnichada. Agora, se de repente você não quiser concorrência, não quiser uma pessoa da mesma área, você pode começar a pensar em outros profissionais que tenham sinergia, que têm empatia e que têm colaboração com a sua área. E aí você conecta esses profissionais para que eles possam atender na sua clínica. E você vai ver que com isso o fluxo de clientes já começa a crescer. Mas tem estratégia para fazer isso acontecer de forma bem organizada. Para isso, você precisa ficar atento a todas as oportunidades que você pode ter com a sua clínica. Combinado? Então, quando a gente fala de forma para poder ter mais clientes, a gente tem uma parte de organização e de comunicação, que é a tradicional, que é a boca a boca, quando a gente aprendeu isso na faculdade, né? Mesmo se você está se formando agora, ou se você já tem 20, 30 anos de formado, você sabe o que é a propaganda boca a boca. É um cliente falando bem para outro cliente de você. E você vê que este é uma forma de você ter mais clientes, só que é uma forma lenta. Por quê? Porque você tem que atender um cliente, para este cliente falar bem de você, e aí assim vai. Então precisa de bastante tempo, vários anos, muitas vezes, para você atingir os objetivos que você tem com a sua profissão, com a sua clínica. E uma outra forma também tradicional de fazer é fazer uma panfletagem. E o que é isso? É divulgar o seu trabalho, que pode ser online ou offline. E esta panfletagem na internet, ela é por impulsionamento de publicações quando não é direcionado da forma corretamente. Por exemplo, se você coloca naquele botão impulsionar e não faz isso pelo gerenciador de anúncios, você já está fazendo isso de forma mais aleatória e é uma panfletagem em que traz um resultado muito pequeno, muito menos de 1%. E a panfletagem feita também na sua cidade, em jornais, com artigos, com folders dos serviços da sua clínica, ela acaba também sendo um pouco aleatória e o resultado disso é um resultado muito mais lento. Então, para você organizar esse fluxo de clientes e ter 3 vezes mais clientes girando, vindo, sendo captados para sua clínica, tem como você fazer isso de forma estruturada. Então, eu vou compartilhar com você aqui para você poder entender e conseguir acompanhar essa linha de raciocínio toda. Vou compartilhar minha tela, vamos lá. E você vai ver que isso é possível ser feito de forma bem organizada. Para isso, o que a gente precisa fazer? Organizar, ter, saber realmente quem que é o seu cliente, quem é o seu paciente. Esta é a primeira coisa que você deve fazer. Então, vou aumentar aqui a tela para todos poderem me acompanhar. E você vai ver que para você saber quem é o seu cliente, quem é o seu paciente, você tem que ter uma organização. E esta organização, ela é feita com, por exemplo, se você contrata uma agência de marketing, você vai ver que é a primeira pergunta que é feita. Por exemplo, eles perguntam para você a respeito de quem é o seu cliente. Vamos lá. Quando é perguntado, o que você sabe a respeito do seu cliente? Para isso, você tem que definir. A sua clínica hoje, ela é mais popular ou é uma clínica de classe média, que atende tanto clientes que são um pouco mais popular, um pouco mais elitizado, mas estão na classe média. E aí você define, começa a definir e olhar mais para o público que você atende ou que você quer passar a atender na sua clínica. E, por exemplo, este é um público classe A, porque se é um público classe a comunicação é toda diferente. O comportamento, a divulgação, o ambiente tem que ser preparado e divulgado para este público de maneira assertiva.
Então, a primeira coisa é você entender quem que é este seu cliente. Ele é adulto? É criança? Porque faz diferença. Faz diferença na comunicação, faz diferença nos profissionais parceiros que você pode ter na sua clínica quando você, primeiro de tudo, define quem é o seu público de verdade. E aí, você vai ver que as áreas com sinergia que você vai poder ter na sua clínica são áreas que são muito profissionais ligadas ao que você faz hoje na sua clínica. Por exemplo, tem espaço para qual tipo de profissional na sua clínica? Porque com isto você vai ter a sua liberdade de tempo, a liberdade financeira e uma indicação selecionada desses profissionais. Sabe como você conquista isso? Primeiro, a liberdade de tempo você conquista porque enquanto você está cuidando de outros processos, você pode ter outras pessoas trabalhando na sua clínica, o que vai fazer você ter mais tempo para poder cuidar do seu negócio. Isso te dá uma liberdade muito boa e faz aumentar os clientes na sua clínica, porque isso vai gerar outros clientes de outros profissionais conhecendo o seu ambiente, conhecendo o espaço na sua clínica. E esses profissionais que estão na sua clínica, eles são profissionais parceiros que eles podem estar sobre as diversas condições e tipos de trabalho em que seja um negócio bom para você e para o profissional. Por quê? Pode ser uma contratação por um valor fixo, por porcentagem, ou ele pode pagar um aluguel para estar no seu espaço. E isso vai te dar uma liberdade financeira para poder reinvestir no seu negócio. E quando um profissional tem um cliente, tem um paciente e ele te indica este cliente, essa indicação selecionada do cliente, o que vai fazer? Vai fazer este cliente já vir bem direcionado para ser atendido com você. E quando isto acontece, é muito mais fácil o cliente aderir ao plano de tratamento que você vai propor e aderir sempre ao seu tratamento, porque o profissional já conhece seu tratamento, o cliente já conhece a sua clínica, então é praticamente bola na frente do gol e chutar para o gol para você poder fazer o seu trabalho muito bem feito, com toda a ética, com toda a parte de entregar o seu resultado de tratamento. E este cliente, ele foi indicado por um profissional que trabalha na sua clínica. Ou seja, isto é muito mais fácil do que você gastar energia fazendo uma panfletagem aleatória de clientes ou você esperar que o boca a boca de clientes vai fazer com que o fluxo de clientes na sua clínica aumente de forma considerável. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que na parte offline a gente viu o que pode ser feito. E na parte online, o que é que pode ser feito? São ligados às mídias sociais. E quais são as mídias sociais hoje mais relevantes que a gente tem no mercado? Principalmente o Instagram, onde é uma vitrine, onde todo mundo é bonito, usa filtro e o jardim do vizinho sempre parece mais verdinho, porque lá é postado o que está ocorrendo e você muitas vezes fala, meu Deus, por que ele tem tanto cliente e eu não tenho tantos clientes assim? Tenho que ficar olhando aqui stories, vendo o que os outros publicam ao invés de atender, porque não sei como captar clientes ou porque já investi em marketing digital de forma furada. Por quê? Tem um comportamento específico. Então, você precisa entender cada mídia social. E aí, quando você vai investir nessas mídias sociais para ter mais clientes, o que eu indico é você saber procurar e saber sincronizar isso com uma agência que entenda do seu mercado. E que não seja uma agência grande, não seja agência enorme, referência, porque eu já testei essas agências e elas não dão o resultado que elas prometem, simplesmente porque elas têm um número muito grande de clientes e elas não conseguem entregar o que prometem para todos os clientes. Elas têm alguns casos de sucesso, mas na maioria elas não dão conta da demanda. Então, o que eu indico para você é você
sempre se filiar a uma agência que seja uma agência que entenda do seu mercado e que entenda de redes sociais, faça uma publicação, uma organização, um tráfego impulsionado, direcionado para o seu mercado, mas que cresça junto com você e cuide do que vai ser mostrado. Porque para isso tem estratégia. E nessas redes você tem que publicar informação de valor. Então, tanto no Instagram, que é uma rede da moda, uma rede onde está a classe A, está a classe média e está a classe mais popular. E você consegue, organizando a linguagem de comunicação, atingir o público que você quer. Também a gente tem o Facebook. E o Facebook, ele já tem uma linguagem mais popular do que as outras redes sociais. Então, você vai ver que pelo Facebook, você vai conseguir atingir uma camada de profissionais mais populares. E esses profissionais, algumas pessoas acham que vão conseguir falar com as pessoas nessas redes sociais, Facebook, de maneira organizada, e muitas vezes vem um cliente totalmente fora de perfil e fala: meu Deus do céu, eu não quero atender porque não está fazendo sentido, esta rede não entrega o que eu espero. E para isso, você tem que entender o seu público para saber se vale a pena ou não você colocar as suas energias no Facebook. E também tem o YouTube, que hoje tem crescido muito com a divulgação de informação, de vídeos de valor, que você pode postar sobre a sua clínica. Também, mesmo dentro dessas redes sociais, você não precisa fazer todas ao mesmo tempo, você não precisa se descabelar e falar: meu, Paula, você já está falando muita coisa, eu não tenho nem site, nem rede social. E eu vou te falar que quem tem uma rede já totalmente bombada, começou sem ter a rede social. Então, o primeiro passo, qual que é? É você ter uma rede social organizada. E para isso, você precisa dar o seu primeiro passo e ter a sua rede social feita. Então, como que você vai organizar isso? Sempre você tem que fazer as coisas pelo começo. E o começo, qual que é? É montar a sua rede o quanto antes, para que você consiga organizar a estrutura que você precisa dentro da sua rede social. E aí, dentro dessas questões online, você também consegue fazer a publicação em outras plataformas. Quais são essas plataformas que você pode fazer a publicação do que tem na sua mídia digital? Você pode fazer isso na rede social, por exemplo, que vai te mostrar e vai te entregar a comunicação que você faz depois que você sabe quem é o seu cliente, quem é o seu paciente. E aí você vai ver que isso pode acontecer de forma bem organizada. Por quê? Porque você estruturou como isso pode ser feito. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês toda a parte do mapa mental para que vocês consigam anotar e organizar isso de forma estruturada. Então, vamos lá. Depois que você organizou quem é o seu cliente, você viu quem são os profissionais que têm sinergia com o seu mercado, você sabe quais são os meios de divulgação online, que são as mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, você escolhe qual é a rede social, a mídia social que faz mais sentido para o público que você está atendendo e para aquele público que você quer captar. E aí, você vai ver que você pode fazer isso de forma bem estruturada na sua clínica. E dentro da parte online, você pode fazer isso no Google. E se você atende pessoas mais velhas, idosos, o Bing é uma rede que acaba pela pesquisa, pela busca, sendo utilizado por pessoas mais idosas. Então, se esse é seu objetivo, ao invés de você pagar caro em anunciar pelo Google, você pode anunciar no Bing e pagar aí 1/10, atingindo muito mais pessoas de uma faixa etária mais idosa.
E aí você vai ver que você consegue fazer esta captação de clientes para a sua clínica sempre organizada quando você comunica de forma correta. Então, como que é comunicar de forma correta? Como você pode fazer isso? Para isso, você tem que entender o que postar. Então, o que que você vai postar? Você tem que postar conteúdos que engajam de forma em que você gere valor para quem você está comunicando. E qual que é esse valor? É uma percepção do resultado que você faz. Então, não é mostrar a técnica que você faz de atendimento, é mostrar a transformação que essa técnica faz. Por exemplo, se eu sou um dentista, eu não preciso mostrar sobre o gel de clareamento, como que coloca o gel na placa, quanto tempo vai usar, o que que vai fazer. Não, eu posso mostrar a transformação do sorriso, como a pessoa está mais feliz, com um sorriso mais claro, mais confiante, isso com depoimentos e não necessariamente com antes e depois, porque muitos conselhos e barram esta exibição de antes e depois de forma escancarada. Mas você pode fazer isso para sua rede de contatos, dos contatos que você já tem na clínica. E para isso tem estratégias. E aí, além de você postar a transformação que o seu tratamento faz, você deve postar o porquê você faz o que você faz. Qual que é o propósito por trás disso? Qual que é a transformação que gera, mas o porquê você atende, o porquê você trata, o que você agrega para as pessoas. Porque as pessoas se conectam com pessoas e não com técnicas, e não com uma panfletagem aleatória, e não com uma propaganda. Então, quando você conta um pouco da sua história e você transparece quem você é de forma ética, de forma organizada, isso não é foto nudes, foto com biquíni, a geração fit, não é isso. É você mostrar o que você faz, o porquê você faz, com a intenção de agregar valor ao tratamento, à transformação que você entrega. Porque se você não comunica de forma correta, você não tem a primeira chance de causar aquela boa impressão com seu cliente. E aí, a primeira avaliação que é feita de forma profissional é ela que vai conquistar o cliente, é ela que vai mostrar das possibilidades que tem na sua clínica. E para isso, pode ser você a fazer a avaliação das pessoas que vão entrar, dos clientes, dos pacientes que vão ser atendidos na sua clínica, ou você pode ter um profissional capacitado, treinado, que tenha conhecimento de fazer realmente o encantamento do cliente, que mostre para ele os benefícios de forma toda organizada e que já faça com que os clientes eles tenham a percepção de valor do seu tratamento, do valor da transformação que você faz na sua clínica. E aí, esses clientes vão ser clientes que já vão iniciar o tratamento mais engajados, são clientes que vão perceber a necessidade de fazer o tratamento que está sendo proposto. Tudo isso quando você organiza, treina uma equipe ou você está treinado e capacitado para poder fazer isso de forma organizada. Então, fala, Paula, nossa, eu não sei vender, eu não consigo captar clientes. O cliente vem, mas ele não fecha tratamento comigo. Eu preciso organizar isso de forma melhor. Você pode ter uma pessoa que te auxilia nisso. E quando você aumenta a equipe, aumenta profissionais trabalhando na sua clínica, você vai ver que é muito mais fácil os clientes começarem a ter um engajamento maior com a sua clínica e com o tratamento proposto. E dessa forma, você pode aumentar muito mais os clientes que estão na sua clínica, que estão presentes na sua clínica. E aí, você vai ver que com isto, você já consegue aumentar muito o fluxo de clientes na sua clínica, fazendo bem feito o offline e o online. Mas para isso, você precisa direcionar quem é o seu cliente. Então, o desafio aqui que eu deixo nesta aula de hoje é, primeiro, você saber aonde é
que o seu cliente está. Se pergunta, eu dou um tempinho, onde meu cliente está? Quem é este meu cliente? Ele está em qual rede social? E aí, foca nesta rede social, faz bem feito, uma coisa de cada vez. E aí você vai começar a ter um resultado muito mais assertivo, para depois você fazer outras redes. Porque senão, vai começar a dar tiro para tudo quanto é lado, querendo mais clientes na clínica, e o que vai acontecer vai ser você atrair um público que você não quer para sua clínica, que não é o público que vai ter sinergia para que seja atendido na sua clínica com os tratamentos que você vai propor. E tudo isso você pode organizar tendo mais profissionais, mais colaboradores, sabendo, primeiro, quem que é o cliente, aonde esse cliente está e como comunicar a transformação que eu promovo. Como eu vou comunicar isso? Eu vou comunicar através de posts escritos, se for numa mídia online, por exemplo, eu vou comunicar isso através de vídeos feitos no YouTube ou vídeos curtos feitos no Instagram, porque no Instagram as pessoas gostam mais de vídeos curtos. No YouTube as pessoas, muitas vezes, elas têm mais afinidade com vídeos mais longos. E você vai definindo isso, vai começando a enxergar como você vai fazer essa captação de clientes mais assertiva. Primeiro, qual é a data que eu vou marcar para poder fazer isso acontecer? Quando isso vai acontecer? Qual vai ser a meta? Qual vai ser o meu resultado? Por exemplo, eu tenho uma meta de ter 10 clientes por dia. E aí? O que você vai poder fazer para atingir essa meta de 10 clientes por dia? Organiza. Agora, eu tenho uma meta de ter 30 clientes por dia. Ou, por exemplo, a minha clínica atender 30 clientes. Não necessariamente eu atender os 30 clientes. Eu preciso de quais profissionais? Como eu vou organizar essa área para poder ter sinergia? E aí, eu te mostro que é possível você fazer isso de forma estruturada. E quando você pensa nisso, te abre várias possibilidades. Eu falei bem a fundo como você pode fazer isso de forma online. E da forma offline, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso de forma offline com uma estratégia muito bem direcionada, você fazendo parcerias com empresas. Então, quais são essas parcerias que você pode fazer com empresas? Por exemplo, você pode fazer isso com parceiros que sejam amigos da família e comunicar o que você faz. Isso é muito importante, porque se a gente não comunica o que a gente faz, a gente não consegue saber com que o outro entenda o que a gente faz. E aí você pode fazer isso também fazendo parceria com instituições. Que instituições que podem ser feitas? Podem ser empresas, dependendo do nicho, do tipo de público que você atende. Ou podem ser, por exemplo, escolas que estão presentes e que façam sentido quando o seu público é um público que é ligado, que está na escola, ou seja, para pais, ou seja, para as crianças, ou seja, para adolescentes. Então, offline você consegue ter essa sinergia quando você organiza isso de forma estratégica. Por isso eu te falei, primeiro você determinar quem é este público. E também você conseguir fazer parcerias com o comércio local. Por exemplo, se hoje a sua clínica está num prédio, você comunicar o que você faz hoje na sua clínica com as pessoas, as empresas do prédio, fazer parcerias, criar condições que sejam vantajosas tanto para a clínica quanto para essas pessoas. E aí você fortalece este marketing, essa divulgação offline e faz a sua clínica ter um fluxo muito maior de clientes do que você estava programando. Então, você vai ver que isto é possível quando você organiza todo esse fluxo de trabalho dentro da sua clínica. E isto, quando você começa a ver que mais clientes acabam atraindo mais clientes, você vai falar: nossa,
agora eu estou entendendo como está funcionando e como que meus clientes realmente estão indicando mais para a clínica, porque tem outros profissionais trabalhando na clínica, porque eles veem que minha clínica já tem um movimento que acontece e eu criei esse fluxo estratégico, porque hoje eu enxergo que para mim faz mais sentido fazer um marketing offline ao invés do online, ou ao contrário. Mas antes de tudo, antes de sair atirando aí para todos os lados, querendo ter mais clientes para a clínica e trazer mais clientes que não sejam os clientes que têm a sinergia e vão realmente aderir ao tratamento que você vai propor, isso não faz sentido. Então, o que faz sentido? É você ter os melhores clientes captados da forma correta, seja online, seja offline, ou seja uma combinação desses fatores. Mas isso vai fazer com que o fluxo de clientes na sua clínica aumente 3 vezes ou mais. E quando isso acontece, isso é feito de forma correta, acontece de forma recorrente. E você não precisa mais ficar toda vez fazendo novas parcerias, novos negócios, novos impulsionamentos, investir a mesma quantidade em tráfego pago, em divulgação online. Não precisa. Por quê? Porque você estruturou já os profissionais da sua clínica, você estruturou quem são seus clientes, e aí o boca a boca começa a ocorrer com um número muito maior de clientes. E isso se retroalimenta. E é este equilíbrio que é o ideal que seja, que aconteça na sua clínica mesmo. Então, se você, com a aula de hoje, já teve uma visão que falou, Paula, tô assim agora captando o que eu posso fazer para captar mais clientes para minha clínica. Aí você vai conseguir implementar isso. Porque uma ideia, quando ela não é implementada, ela não vale nada. Então, o primeiro exercício é você definir, implementar e captar. Se você achou que a aula de hoje te ajudou a esclarecer como você pode ter mais clientes para sua clínica, envia ela para um colega seu da sua área ou para um amigo que você sinta que vai gostar de saber disso, porque é muito importante a gente compartilhar o que a gente tem de melhor, o que a gente conhece, o que a gente está aprendendo com outras pessoas, para criar uma rede de apoio bem maior. Então, se eu te ajudei de alguma forma, me ajuda a divulgar esta mensagem para que mais profissionais se conectem e captem clientes de forma honesta, de forma íntegra, fazendo com que o nosso mercado se fortifique. E é para isso que eu estou aqui. Então, todas as segundas-feiras, às 18h30, a gente tem uma aula ao vivo especial em que você pode entrar, tirar dúvidas, colocar seus comentários. E se você está assistindo essa gravação da aula de hoje, você deixa os comentários aqui, me explica e me conta um pouquinho. O que você já faz do que eu te falei para captar clientes na sua clínica? E se você já fez algo que deu errado, eu quero saber o que você está fazendo hoje para reverter essa situação. Porque é muito importante a gente evoluir, não só com os nossos erros, mas aprender aí com os erros dos outros. E saber o que dá certo nesse nosso mercado na área da saúde e bem-estar, organizando todo esse processo. Porque quando tudo isso fica organizado, fica muito mais fácil a gente ter este fluxo de clientes recorrente na nossa clínica e fazer essa clínica ser referência na região, faturando, produzindo mais de 30 mil reais ou produzindo 30 mil reais a mais aí, se você já produz isso, porque eu tenho alunos hoje que já produzem mais de 30 mil reais na sua clínica e conseguem fazer esse fluxo ser recorrente, porque tem um fluxo recorrente de clientes. Então, você vai ver que quando você organiza este sistema de captação offline e online de clientes, é sucesso. E é isso que vai fazer a sua clínica
ser referência na sua região e fazer você ter uma otimização desse processo de captura. Então, me acompanhe nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, no @PaulaGregolin. Coloque seus comentários e participa. Ativa o sininho para você poder ser lembrado das nossas aulas, sempre às segundas-feiras, que eu estou aqui para agregar e poder compartilhar o que tem de mais novo e atual nesse nosso mercado da área da saúde e bem-estar. Combinado? Um grande beijo e eu conto com você. Te espero. Até mais.